Sem mais delongas, então, a gente vai abrir o dia de hoje com uma pessoa de extremo respeito e currículo. Ele é realmente assim, o Ricardo, ele dispensa qualquer tipo de introdução e apresentação, mas eu vou falar só rapidamente aqui, principalmente para o pessoal que está em casa, dizer que o Ricardo é produtor e diretor de cinema e televisão. Foi diretor da Rede Globo de televisão por mais de 10 anos, desligando-se para fundar sua produtora, a Indústria Imaginária, mantendo ainda sólidas relações profissionais com o grupo. Participou da criação da TVA, a primeira TV a cabo no Brasil. Dirigiu programas de ficção e musicais como Free Jazz, Sting e Tina Turner, videoclipes e séries para TV a cabo, produção de longa-metragem e documentários. Foi responsável também pela montagem das retrospectivas da obra do designer Pierre Cardin, espetáculos de som e luz e transmissões ao vivo pela TV e desenho de grandes exposições. Em paralelo aos projetos de conteúdo, a Indústria Imaginária desenvolve também a Zix Web TV, uma televisão transmitida integralmente pela web, um projeto singular de novas mídias. A partir de 2023, ele é consultor para a estruturação e implementação do Núcleo de Inovação e Novas Tecnologias da Economia Criativa e Negócios do nosso Senac RJ. Eu queria pedir uma grande salva de palmas para o Ricardo Nauenberg, desvendando o potencial das mídias e estratégias para alavancar negócios. Obrigado, o espaço é inteiramente seu, querido. Obrigado. Eu queria começar essa conversa com vocês dizendo o seguinte: na verdade, para olhar para o futuro, primeiro é preciso você olhar para o passado e para o presente, entender o que está acontecendo, porque qualquer tendência ela tem que se basear em cima de comportamento, quer dizer, ou seja, tudo que em termos de web, em termos de tecnologia e necessidade, isso vem para suprir necessidades e perguntas do comportamento e da humanidade como um todo. Então é importante a gente entender, para que as tecnologias sejam efetivas e possam ter um bom resultado, o que exatamente está sendo demandado pelas pessoas. Eu gosto de dizer o seguinte, que na verdade o mundo é dos curiosos, né? Se antigamente eu acho que a curiosidade era uma qualidade, hoje em dia é uma necessidade. Por que isso? Porque o mundo está mudando com uma velocidade tão grande, que na realidade, se você não for curioso, não estiver constantemente tentando se adaptar às novas realidades, você fica completamente obsoleto. Isso em termos de mercado de trabalho, inclusive, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque quem é exatamente um profissional extremamente bem dotado agora, quando você imagina quem eu vou contratar para desempenhar esse papel e assim por diante, mas daqui a 6 meses pode ser que ele não seja mais. Ou seja, eu acho que talvez uma maior qualidade quando você contrata as pessoas hoje em dia não é o conhecimento efetivo que elas estão tendo naquele momento, mas uma pessoa que seja curiosa, que na verdade tem uma tendência recorrente de se modernizar o tempo inteiro, e é isso que está acontecendo. Se a gente olhar um pouco para o passado, e nem tão distante assim, olha para Nova York. Nova York, há 100 anos atrás, é um Oscar Niemeyer, não é mais do que isso, é uma cidade que tinha uma configuração completamente diferente. Você não tinha aqueles prédios, o desenvolvimento é uma coisa enorme. Me lembro uma vez, fiz uma viagem na década de 90 para o Tibete e fui para Pequim. Na realidade, da distância do aeroporto até a cidade, eu achei aquilo surreal, porque era uma ficção científica. E naquela época, talvez a gente não tinha nem tanta informação sobre o fluxo de desenvolvimento enorme que estava acontecendo por lá. Pega cidades como Dubai e assim por diante. O que fez, de uma certa maneira, com que essa velocidade de civilização se acelerasse de tal forma nesses últimos 100 anos? A verdade é simples, é a capacidade que a gente tem de agregar informação e processar a informação. Então, se a gente pensar bem, a chamada inteligência artificial, que está tão na moda e está se falando hoje em dia, já existe há muito tempo, né? E se acelerou exatamente nos últimos 100, 150 anos, né? Você pegar coisas simples, como por exemplo uma planilha de Excel, isso de uma certa forma, tem a ver com inteligência artificial. Ou seja, é a capacidade de você processar de uma maneira mais rápida informação que às vezes a própria capacidade do ser humano não tem essa possibilidade. O que acontece é que a partir do momento que essa questão toda começou a se desenvolver, a velocidade tem sido geométrica. Então, quando a gente fala em inteligência artificial hoje em dia, é que a gente
vê que a capacidade de processamento de dados está se multiplicando cada vez mais. E a cada programa que surge, isso ainda aumenta muito mais, né? As más notícias é que é difícil acompanhar tudo, as boas notícias é que é uma Disneylândia. A gente tem muita coisa que aprender e a gente acho que vive numa época que é extremamente interessante, entendeu? Então, nesse sentido, a gente não só tem desafios enormes para todos nós, como tem muita distração e muita possibilidade de fazer coisas boas, né? Apesar de muitas coisas que a gente ouve em relação à internet, de coisas negativas, mas a internet eu acho que é um salto de progresso e de difusão de conhecimento que é uma coisa impressionantemente boa. Então, basicamente, o que eu acho que a inteligência artificial está trazendo? Primeiro, ela está democratizando a capacidade de você realizar coisas. Então, antigamente, você não conseguia... por exemplo, a gente fala sobre a questão do ChatGPT, os textos e tudo, né? Hoje em dia, fazer um roteiro é muito mais simples, desenvolver textos é muito mais simples, você pode sozinho fazer isso. Agora, também eu gosto muito dessa ideia de que a inteligência artificial não é para fazer um roteiro, é para você facilitar as suas vias de consulta. Então você realiza aqueles trabalhos de uma maneira mais simples e depois aquilo te ajuda a raciocinar, mas aumenta muito a capacidade de cada um. Ou seja, eu acho que uma das grandes contribuições da inteligência artificial é que ela torna potencialmente todos nós empreendedores, né? Cada um pode empreender. E, por outro lado, isso é muito importante até para o desenvolvimento do mundo, porque o mundo é feito pelo empreendedorismo, ele não é feito através de emprego, né? Então, assim, há 30, 40 anos atrás, eu tinha um jovem que estudava na universidade, ele queria se empregar numa grande empresa, numa multinacional e assim por diante. Acho que a gente está entrando numa era agora em que, na verdade, as pessoas têm capacidade de empreender. Empreender é que é criar riqueza, empreender é que é criar emprego. Quer dizer, desenvolvimento para o país, nesse sentido, é extremamente importante. Então, essa é a grande contribuição. E, nesse sentido, é importante, uma coisa que o Senac está fazendo através do projeto da Cápsula, é você desenvolver núcleos de informação onde as pessoas podem justamente ter a possibilidade de estar up-to-date com o mundo atual, né? É muito difícil, às vezes você não tinha a fonte de onde aprender as coisas. Falando um pouco da minha experiência pessoal em relação a isso, falando até sobre a internet, me lembro que no passado, dentro da minha área, você tinha, por exemplo, programas de edição, né? Então, só que como isso se mudava com uma velocidade muito grande, volta e meia eu estava editando alguma coisa e surgiu uma dúvida. Eu ligava para aquele meu amigo que sabe tudo e perguntava para ele como é que resolvia aquele problema. Entrava na sala de edição e resolvia, só que 10 minutos depois aparecia um outro problema. Eu falei, bom, agora eu não posso mais ligar para esse cara, não posso fazer uma coisa dessa. Até que eu descobri o óbvio. Ainda na internet sempre tem alguém que coloca um tutorial que você consegue aprender. Por isso que eu estou dizendo isso. Primeiro, a internet trouxe uma revolução na educação que é sensacional. Hoje em dia só não aprende quem não quer. Você pesquisar, você às vezes você tem praticamente qualquer tipo de informação ali, né? E eu me tornei então um viciado em internet no sentido de aprender. Eu dedico uma parte do meu dia hoje em dia a pesquisar. Eu diminuí, vamos dizer assim, a minha carga efetiva de trabalho prático para substituir por uma coisa que é mais importante ainda, que é justamente continuar aprendendo e me reciclando, né? Então, esses são pontos impressionantes, né? Essa questão que a gente fala da curiosidade, contando um pouco mais da minha experiência pessoal para vocês, eu tive alguns sinais de como isso era importante. Eu me lembro na TV Globo, muitos anos atrás, quando surgiu a computação gráfica. Havia um engenheiro lá, o José Dias, apresentou essa nova tecnologia para a gente. Eu me lembro que na época a gente olhou e eu achei muito ruim aquilo. Isso aí não vai dar em nada. E, enfim, 3 meses depois eu fui surpreendido, porque a evolução dessa tecnologia mostrava que as possibilidades eram infinitas. Por exemplo, a gente vê hoje em dia o filme King Kong. Vocês acham fantásticos o gorila. O gorila é o de menos. Toda a floresta é feita em computação gráfica, e isso você não percebe, é muito mais sofisticado, né? Então, as possibilidades que surgiram através da computação gráfica eram infinitas. Nesse primeiro momento eu já tive o primeiro baque, eu falei, olha, eu preciso abrir um pouco os meus horizontes e me interessar mais pelo entorno, ser mais observador, mais curioso, como eu estava dizendo a vocês, né?
O segundo baque em si foi quando surgiu uma coisa chamada edição não linear. Não sei se vocês estão familiarizados com isso. Antigamente você entrava na TV Globo, numa sala, cujos equipamentos eram $2 milhões naquela época, e para editar. São várias máquinas com players e tinha um gravador. Então você selecionava as imagens que você queria e ia copiando aquilo para uma outra máquina, com perda de qualidade, porque cada vez que você copiava, perdia a qualidade. Eu costumava dizer o seguinte: na TV Globo, se você quiser brigar, não briga com o operador, briga com o diretor. Porque o operador, se ele fizer Operação Tartaruga, você não vai conseguir fechar o teu programa. E a Operação Tartaruga é imperceptível. Ele pega uma fita, coloca, enfim. Com a edição linear, isso tudo terminou, né? E me lembro as primeiras vezes que eu vi também, não achei nada demais. E num determinado momento vi que aquilo era extremamente mais útil, né? Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, antigamente para montar um programa a gente entrava numa sala enorme com várias máquinas. Hoje em dia você faz isso, quer dizer, fazia isso com o laptop e hoje em dia você faz com o celular. Quer dizer, uma coisa assim realmente impressionante, né? E a terceira grande lição, no meu caso, foi o dia que eu pela primeira vez vi a MTV no ar. Eu, dentro daquele padrão Globo de qualidade, etc e tal, olhei aquele negócio e falei, nossa, mas a geração de imagem e a maneira de fazer é muito ruim. E 2 dias depois eu olhei novamente e falei, mas isso é muito bom. Que na verdade o que acontece? Era um bando de pessoas extremamente criativas, que não tinha aqueles recursos todos, enfim, da grande indústria. Eles disseram o que não pode. Não pode tremer a câmera, não pode ter grão na imagem, então vamos fazer isso tudo. E criaram uma linguagem que revolucionaram, de uma certa forma, a comunicação da televisão. O que é importante aqui nesse ponto é que primeiro, são pessoas que olharam de uma outra direção e que está muito sequenciado com os dias de hoje. Os dias de hoje você tem que olhar quais são as outras possibilidades e de criação para você, na verdade, fazer e desenvolver as coisas. E nesse sentido, esse mundo que está surgindo da inteligência artificial e a velocidade com que os programas tecnológicos estão surgindo é praticamente infinito. Uma coisa que é importante, hoje em dia é impossível você saber tudo. E às vezes nós, como adultos, temos esse grande problema, dizendo, nossa, eu fico nervoso, eu não estou conseguindo aprender tudo. Não, foca na tua necessidade, aprende aquilo ali e vai somando. Isso talvez seja a grande diferença da criança. A criança ela é mais lúdica, ela entra no computador, aperta os botões e quando ela vê, ela aprendeu um monte de coisa. Que é muito interessante, que eu acho que é uma postura de comportamento que aos poucos a gente tem que mudar. Bom, diante dessas questões todas, eu saí da TV Globo, por opção própria, porque estava surgindo uma coisa em São Paulo que chamava-se a TVA, a primeira televisão a cabo, e fui. Achava que eu era muito garoto, achei que era um universo interessante para me aventurar, e efetivamente foi muito bom, eu nunca me arrependi disso, né? A quarta onda, vamos dizer assim, de balanço na minha cabeça, foi o dia em que tinha um diretor francês que lançou um filme chamado Home. Não sei se vocês têm conhecimento disso. É o Yann Arthur Bertrand. E a estreia desse filme ia ser ao vivo no YouTube para o mundo inteiro. E quando eu liguei a televisão, eu fiquei impressionado, porque são, inclusive, imagens muito abertas de florestas, com a qualidade excepcional. E eu percebi o seguinte, na verdade, estava se criando claramente, já há alguns anos atrás, um novo formato de comunicação que era a internet. Ou seja, você tinha televisão antes, agora havia uma grande opção, que era a internet. Quando eu percebi isso e comecei a me interessar pela internet cada vez mais, né? Ou seja, a internet ela acabou subvertendo tudo, tanto na educação, como a gente já falou, que hoje em dia essas fontes são intermináveis. Agora, na minha área especificamente, também na comunicação. Como é que era antigamente, ligado ao mercado? Isso é importante a gente introduzir, que depois a gente vai falar sobre exatamente o que eu imagino que sejam as tendências. Você tinha a televisão e o rádio, menos até, e basicamente a comunicação das empresas com o público consumidor era feita através dos comerciais nas televisões. Temos um problema, aquele espaço é finito. Então, o espaço era caríssimo e, na verdade, muitas vezes você não conseguia slot suficiente para botar as suas mensagens. Chegou a internet, acabou o gargalo.
você pode colocar o que você quiser. Bom, sempre tudo tem boas novas e mais novas, né? As boas novas é que você passou a ter você democratizou o teu contato direto com o teu público consumidor. Quais são as mais novas? É tanta gente colocando coisas ali dentro que você fica perdido. Então, na verdade, tem dois lados. Primeiro, a questão da produção, né? Você melhorar a qualidade das coisas que vão ali dentro, mas principalmente não é suficiente só você colocar o teu material na web. Você tem que ter um plano de comunicação, um plano de mídia. Por que o seu japonês é mais inteligente que o japonês dos outros, né? Então, é uma outra forma de raciocinar, mas que, na verdade, retira da mão de poucos agentes e entrega isso às pessoas como um todo. Ou seja, voltando a dizer, a gente vive no mundo hoje em dia que é uma grande Disneylândia, porque a capacidade de coisas que a gente pode fazer e utilização é absolutamente enorme, né? Então, essa foi uma questão importantíssima, né? O fim do gargalo da comunicação com o mercado consumidor. Bom, outra coisa, não foi só a questão da internet, a própria formato de produção, que antigamente era complicado, os grandes estúdios, os grandes cenários, também simplificou enormemente, né, tecnologicamente. Falei a vocês que no começo era aquela ilha de edição de $2 milhões na TV Globo, e depois, hoje em dia, com um laptop, você está montando seus programas todos, sonorizando, e hoje em dia você faz isso especificamente através de um celular. É fantástico, quer dizer, a capacidade de comunicação e de registro que o mundo tem é uma coisa muito grande, né? Hoje em dia, me lembro, quando houve o 9/11, eu me lembro que eu estava num avião, quando eu desci e peguei um táxi para o escritório de São Paulo, eu ouvi no rádio, e o que aconteceu? Quando eu cheguei no escritório, eu vi ao vivo o segundo avião entrar no edifício. O que é uma coisa inacreditável? É que alguns minutos depois que aconteceu em Nova York, o mundo inteiro já sabia daquilo. Então, a capacidade dessa comunicação é enorme. Isso é muito importante para a civilização, porque você consegue debater de uma forma mais ampla e ter conhecimento das coisas todas que estão efetivamente acontecendo, né? Bom, então, o que eu acho que é o mais importante nessas questões todas aqui é que, como eu falei, o que se falava antigamente, que era segmentação das televisões, a segmentação de público, efetivamente está acontecendo agora. Você pode, hoje em dia, criar canais em que você explora determinados assuntos e principalmente uma diferença enorme que faz, isso é economicamente viável, porque a internet fez com que essa comunicação seja escalável. Você, por exemplo, a televisão aqui, TV Globo entra, ela está no Brasil, ela fala com o Brasil, às vezes são emissões estaduais, às vezes são emissões nacionais. A web é mundo. Então você tem uma quantidade de pessoas que você pode atingir que é inacreditável. A gente está falando de 7 bilhões de pessoas, não exatamente, porque nem todas as pessoas têm Wi-Fi, essa coisa toda, mas aumentou a possibilidade enormemente de você poder, enfim, tocar negócios e enfim, gerar riqueza e produto, né? Evidentemente, o que acontece? A partir do momento que você cria audiência, você começa, inclusive, a trazer um pouco da receita da publicidade convencional, que normalmente vai para as televisões, ainda mais aqui no Brasil, que a televisão é uma coisa enorme, porque 80% quase do dinheiro da publicidade vai para a televisão, porque, infelizmente, nós não temos o hábito da leitura aqui no país. Você pega a tiragem de um jornal nacional, é menor do que uma tiragem em Nova York. Então, enfim, você tem possibilidades de novos negócios, que é uma coisa gigantesca, tá? Então, nós temos aqui praticamente só 4 minutos, eu queria muito abrir para perguntas, mas no resumo da ópera, a gente está entrando numa nova era, onde a tecnologia dá as possibilidades para que cada um seja um empreendedor especificamente e isoladamente, em que você tem uma capacidade. O que foi democratizado? A linguagem e a possibilidade do sujeito que tem um determinado produto entregar para quem necessita o produto. Marketing é isso, é você unir as pessoas que querem vender com as pessoas que querem comprar.